Olá pessoal, sou a professora Zenaide. Trabalharei com você hoje um pouquinho de sílaba, umas noções, de como separar a sílaba de palavra. Já deixei a palavra separada, a própria palavra sílaba, para você relembrar o que é. É como se fosse assim, trocando em uma palavra mais fácil, um termo mais fácil. É como que eu falo a palavra e vira um conjunto de sons. Então, se eu pensar na palavra amor, amor. Já deu para perceber que eu falo, abro e fecho a boca 2 vezes. Então, a palavra amor é de sílaba, amor. Então, nesse grupinho, como eu pronuncio a palavra, que é chamado de sílaba, trabalhando com o som dela. Aí não tem muito, assim, não tem muita regra que torne isso difícil. Tem algumas dicas, principalmente na hora de você separar a sílaba, porque costuma cair em concurso, Indica a alternativa onde a separação silábica está incorreta ou correta. Lembra de sempre grifar o enunciado. E aí essas dicas eu vou passar para você, Só lembra assim, na separação silábica, caso haja hífen, porque eu posso chegar numa palavra composta e haver a necessidade de uma separação silábica, então vamos supor que eu vou escrever hiperracial. Vamos pensar nessa palavra. E ela ficou desse lado. Então veja que na hora de eu escrever a palavra hiperracial, por ela ter 2 R's, ela vai aparecer com hífen, que a gente já viu hífen lá em ortografia. Mas na hora de separar, eu tenho que repetir o hífen embaixo, na translineação. Então eu coloco o hífen aqui e repito o hífen na linha de baixo, tá? No caso de uma separação silábica que caia bem na hora do hífen, ou de qualquer outra palavra composta, Eu repito o hífen na linha de baixo para mostrar que não é um tracinho de separação. Porque se eu for separar a palavra casa, casa. Por que eu não repito o tracinho lá, Porque não é hífen, é apenas uma separação silábica, beleza? Então vamos lá, não vou ler tudo, Mas então a sílaba é esse grupo de fonemas na hora que eu pronuncio qualquer palavra. Palavra. Você já percebe que tem 3 sílabas, Palavra. Eu não falo devagar, na hora da nossa conversa, mas ao chegar num exercício de separação silábica, tenta pronunciar a palavra, mas da maneira mais normal, Então você fica leite, aí você, então tem 3. Não, leite, leite, 2 sílabas. Lembrando que o ei é um ditongo. Aí na hora que você vai falar, se você falar devagar, vai virar hiato, Porque o leite é leite. E aí nas dicas aqui eu vou ter esse item, esse quesito dos ditongos. 2 vogais na mesma sílaba. Então, ditongo não se separa. Por isso que ao pronunciar uma palavra num exercício de separação silábica, não force. Fale a palavra naturalmente. Como você falaria? Saúde, saúde, e não saúde, que aí seria com L, Salde sua dívida. Então, cuidado, e não vai ficar falando em voz alta no concurso, porque aí você ajuda o colega do lado, Saúde, aí, obrigada, é hiato, eu já sei como separa, Além de atrapalhar. Então aqui, de acordo com as suas intensidades também, o que é a intensidade? Na hora que eu pronuncio qualquer palavra, tem uma que sai mais forte e outra que sai mais fraca. A forte é a tônica, lembra do tônico, que é para fortalecer? E a átona, a mais fraca. Todas as palavras são, passando de 2 sílabas, vamos pensar assim, porque se só tiver uma sílaba, ela é monossílaba. Então, ou ela é tônica, ou ela é átona. E se for monossílaba, também. Então, vamos supor na palavra leite, que já ficou aqui na tela, Vamos aproveitar. Leite, qual que você pronuncia mais forte? Você fala leite ou leite? Leite, Então, essa daqui é a tônica. Por quê? Não é porque ela tem acento. A regra de acentuação, que já foi vista, mas a gente recorda, ela leva, assim, em conta a sílaba tônica, para que eu saiba se é oxítona, paroxítona ou proparoxítona, Mas ela não é tônica só porque tem acento.
Eu vou ver se tem acento na regra de acentuação. Mas toda palavra passando de 2 sílabas, ela vai ter a tônica e a átona. A tônica é a que eu pronuncio mais forte e a átona a que eu pronuncio mais fraco, né? Então, essa é a intensidade dessas palavras, das sílabas. No caso, a sílaba tônica é lei e a átona é o T. Tá? Então, eu já identifiquei que a palavra leite tem a sílaba tônica, a penúltima, a última é átona, aí eu posso até já pensar na regra de acentuação. Paroxítona, penúltima sílaba mais forte, eu tenho uma palavra paroxítona. Paroxítona terminada em E tem acento? Não, lembra que as matérias se casam, né? Eu tenho que saber a sílaba tônica para identificar se é oxítona, paroxítona, proparoxítona ou monossílaba, e depois ir para a regra de acentuação. Né? Então, por que leite não tem acento? Porque é uma paroxítona terminada em E. Tá? Então, quanto à intensidade, tônica e átona. Aí aqui eu coloquei para que nós identifiquemos quais são as sílabas tônicas e como que eu separo essa sílaba, né? Como que eu separo a palavra? Boneca. Boneca. Então vamos lá. Boneca. Vamos identificar a tônica? Boneca. Se eu tirar o K, já até parece boné, né? Então a sílaba tônica é essa daqui. Então vamos só abreviar. Essa é átona, essa é tônica e essa é átona. Tá? Então, quanto à intensidade, a sílaba mais forte é o né. Então, eu identifico que eu tenho uma oxítona, paroxítona e proparoxítona. Já vamos fazer um link lá com acentuação. Eu tenho uma paroxítona terminada em A, por isso que ela não é acentuada, tá? Cafuné. Cafuné. E agora? A sílaba mais tônica fica visivelmente destacada, porque essa daqui já tem acento. Então, quando ela tem acento, eu não preciso nem perder tempo, né? Eu já sei que essa é a tônica. Consequentemente, essas duas são as átonas, as pronunciadas mais fracas. E por que ela tem acento? Oxítona, paroxítona, proparoxítona. Oxítona terminada em A, E e O são acentuadas, tá? Por isso que cafuné tem acento. Próximo. Próximo. Eu já sei qual é a sílaba tônica, porque ela já está acentuada, né? Então, esta tônica, átona, átona. Até aí tudo bem. Oxítona, paroxítona, proparoxítona. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Por isso que próximo tem acento grave. Acento agudo, desculpa. Então, por que eu fiz esse link? Para você entender a acentuação, você, consequentemente, tem que entender separação silábica. Por quê? Para que você identifique quantas sílabas tem, para saber se eu estou trabalhando com paroxítona, com oxítona, com proparoxítona, né? Para que seja proparoxítona, eu tenho que ter pelo menos 3 sílabas, ou mais, que seria a polissílaba, né? Por exemplo, hipopótamo. Hipopótamo, 5 sílabas. Polissílaba, né, em relação ao número de sílabas. E aí sim eu tenho uma palavra proparoxítona, porque eu tenho mais de 3, né, sílabas, porque hipopótamo não vai ter 5. Para ser oxítona, não interessa quantas sílabas ela vai ter, mas pelo menos 2, né, porque senão não dá para ser oxítona. Por exemplo, a palavra café, né, eu tenho 2 e é uma oxítona. Agora eu posso falar que fé é oxítona? Ué, mas é igual, professora? Pode sim. Não. Quantas sílabas eu tenho aqui? 1. Então ela não pode ser oxítona. Oxítona é quando a última sílaba é a mais forte. Aqui eu não tenho última, eu tenho única. Então aqui é uma monossílaba terminada em E. Por isso que ela é acentuada. Tudo bem? Agora aqui, já até adiantei, mas agora eu vou entrar com os nomes novamente. Dependendo do número de sílabas, a palavra leva uma classificação, né? Então, assim, quando eu separo sílaba, eu vou identificar qual é a tônica e qual é a átona. Isso vai me ajudar lá na regra de acentuação.
E eu tenho que saber a contagem de número de sílabas, para que eu também entenda a acentuação. Porque, ó, monossílaba, quando só tem uma sílaba. Então, vamos deixar aqui, ó, pó e D. Vou deixar 2 exemplos e eu já volto. Dissílabas, quer dizer que ela tem 2 sílabas, apenas, tá? Eu tô falando de dissílaba e não de oxítona. Dissílaba, ela tem que ter 2. Então, vamos pensar no si, pó e na luar. Trissílaba, eu tenho que ter 3. E se eu tiver mais de 3? Já é polissílaba, né? Aí, se for trissílaba, ela vai poder ser proparoxítona? Se a antepenúltima for a mais forte, sim, né? Trissílaba, cafezal. E a polissílaba, a palavra já está dizendo, né? Poli é mais, né? Mais de uma. Então, aqui no caso, 4 ou mais, como o hipopótamo, por exemplo, né? Hipopótamo. Opa, então aqui eu tenho o quê? 5 sílabas. Essa palavra é polissílaba, tá bom? Agora, por que eu dei as palavrinhas aqui, ó? Monossílaba, ela só tem uma sílaba. Beleza. Agora, quando vai ter acento ou não? Aí eu tenho que ir lá na regra de acentuação e ver se ela é tônica ou átona. Aqui eu falo pó e não pô. Pô também teria acento, porque seria assim, ó. Pô. Né? Um acento circunflexo que é o som fechado. E o D? Se eu falar tônico, se for um verbo, né? Aí, dê a sua opinião. Vai ter acento, porque ele é mais forte. Gosto de você. Já é preposição, não tem acento, tá? Mas ambas são monossílabas. Só vai ter acento quando ela for tônica, mais forte. Dissílaba. 1, 2. Então, ela tem 2 sílabas. Dissílaba. Agora, por que tem acento? Aí a contagem é diferente. É última, penúltima. Quando a última sílaba é a mais forte, é a tônica, ó, ela tem até acento, ela é a tônica, ela termina em O, então, oxítona terminada em O tem acento, por isso que esse pó tem. E luar, qual que é a sílaba mais forte? O ar, né? Eu tenho uma dissílaba, 2 sílabas, a sílaba mais forte é a última, então eu tenho uma oxítona, só que oxítona terminada em R não é acentuada. Tá bom? Trissílaba. Eu tenho 3 sílabas. Agora vamos identificar a sílaba tônica. Cafezal. Você fala cafezal. Se fosse cafezal, teria acento, porque todas as proparoxítonas são acentuadas, né? Se fosse o fé, cafezal. Lembra do linurchão? A primeira letra já é o L, então eu teria acento também. Paroxítona terminada em L tem acento. Então, já deu para identificar que a sílaba tônica é a última. Então, aqui eu tenho uma palavra trissílaba, porque ela tem 3 sílabas. Eu tenho essas 2 sílabas átonas, porque são pronunciadas mais fracas. E essa daqui é a minha sílaba tônica. Portanto, uma palavra trissílaba, oxítona, não é acentuada porque termina em L. Beleza? Hipopótamo. Eu tenho uma palavra polissílaba, porque ela tem mais de 4 sílabas. Ela tem esta sílaba tônica, as demais são átonas. E por que ela tem acento? Oxítona, paroxítona, proparoxítona. Todas as proparoxítonas são acentuadas, ok? A divisão silábica, então é aquela que eu falei para vocês, de você ver como que ela se separa, ou na hora de produzir uma redação, se o seu concurso exigir uma redação, ou então na hora de analisar uma questão, algumas regrinhas têm que ser seguidas, além da pronúncia, né? Cuidado com a pronúncia, porque até na acentuação, quando a gente aprende, não é erro, são dicas. Mas você tem que ficar atento, né? Porque geralmente fala assim, ó, como que eu descubro a sílaba tônica? Chama a palavra. Então, vamos supor que você fala assim, casa, achou? Mas não, geralmente quando você chama, você fala, ô casa, casa, não chama 2 vezes. Então chama uma vez só, casa, parede, ventilador, identificou todas as sílabas tônicas,
né? Mas não repita a chamada. Porque eu penso, quando eu ia chamar minhas colegas na casa, eu falava, Ângela, Ângela! Então, de proparoxítona, ela passou para oxítona. Aí você vai ficar, e agora? Ela é proparoxítona ou ela é oxítona? Porque aí depois eu destaco uma determinada sílaba que não foi a da primeira. Então, aqui, ó, essas regrinhas são as mais básicas. Eu não separo ditongo e tritongo. O que é ditongo? Duas vogais juntas na mesma sílaba. Aqui, ó. Leite, foi. É monossílaba, mas é foi. Igual pai e país, né? Por quê? Pai é monossílaba. Eu falo pai. País. Perceberam? Ó? País. Eu falo assim. País. No sentido de Brasil, tá? Canadá. Agora, e se for pais? Pais sem acento mesmo. Pais. Eu falo junto. Então, tanto no plural quanto no singular, ambas são monossílabas. Eu não separo, tá? São ditongos. Agora, aqui, por que eu separei? Porque eu não falo, eu moro no país Brasil. Meu país é Brasil. Meu país. Então, aqui eu tenho um hiato. Né? Ó, uma vogal aqui, uma vogal aqui. Não o S, tá? Desculpa, é o I. Então, eu tenho uma vogal de um lado, tracinho, e a outra vogal. Então, eu tenho um hiato. Beleza? E aqui, ó, eu tenho um tritongo. 3 vogais juntas na mesma sílaba. Aí você vai ver que aqui embaixo fala de dígrafo, né? Ó. Aí você deve lembrar que o GU e o QU são dígrafos também. Eu não lembro nem o que é dígrafo. Dígrafo é quando eu tenho 2 letrinhas que representam um único som. Lembra? Né? Então, ó, para eu falar carro, eu tenho que dobrar o R, porque senão fica caro. Né? Para eu falar assar, eu tenho que dobrar o S, senão fica azar com S, que não vai existir, porque azar é com Z, né? SC, no caso de nascer, tem o som de S, de um S só, mas devido às derivações da palavra, a origem da palavra, eu tenho que seguir, escrever com SC. Mas na hora do fonema, da transcrição fonética, que isso não vem ao caso, né? Que nós aprendemos quando fazemos curso de letras, você vê que às vezes essas letrinhas aqui, ó, esse conjunto tem o som de uma letra só. Então aí nesse caso seriam dígrafos, né? Mas aqui, ó, por que aqui eu estou considerando 3 vogais e não um dígrafo e um ditongo? Porque quando eu leio a palavra, ó, Paraguai, Guai, deu para perceber? Aqui eu ouço o som da letra U, diferente de guerra. Aqui em guerra eu tenho 2 dígrafos, porque na hora de eu escrever foneticamente fica assim, ó. Então aqui eu tenho 6 letras e 4 fonemas, tá? Por que, professora? Leia isso daqui. Você fala guerra? Não, você fala guerra. Cadê o som do U? Eu não ouvi. Então, quando eu não ouço o som do U, né? Esse U juntou-se ao G e virou um dígrafo. 2 letras, um som. Diferente daqui. Eu não falo Paraguai. Paraguai. Guai. Tá? Então, aqui eu tenho um tritongo. Igual água. Água é uma paroxítona terminada em ditongo, por isso que tem acento. Mas por que é ditongo? Não tem um dígrafo aí? Água. A mesma coisa. Você ouve o som do U. Água. Você não fala aga, né? Então, quando eu ouço o som do U, ele é uma vogal, no caso uma semivogal, né? Porque eu pronuncio mais fraco, mas quando eu ouço o som dos dois, paroxítona terminada em ditongo. Beleza? Então, eu não posso separar, na hora da transcrição, lá de fazer a translineação, eu não separo ditongo, mas posso separar hiato. Posso não, eu devo, caso não caiba na linha, tá? Não separa os dígrafos, né? Ó, eles aqui, ó. Tá? Eu não posso escrever chuva, pelo amor de Deus, né? Eu não posso, e qualquer outra daqui. Então, guerra, eu escrevo o GU,
e o ER na outra linha, né? Isso é até grave. Não se separam encontros consonantais. O que é encontro consonantal? Ditongo é encontro vocálico, né? E o encontro consonantal é encontro de consoantes. E aí você lê, você vê que aqui, ó, eu não falo psicólogo, é psicólogo, tudo junto, né? E aqui o encontro do FR. Eu não vou falar F, rescar. E não dá para formar sílaba sem vogal, porque não dá para eu ler. Vogal é som vocálico, é porque ela que é o som. A consoante significa assim, que ela precisa da soante. A soante é a vogal. Eu não consigo formar uma sílaba só com consoantes. Eu preciso de pelo menos uma vogal para que essa sílaba seja pronunciada, tá? Separam-se as vogais do hiato, claro, se houver necessidade, né? Não é porque tem um hiato, se tem espaço, eu vou colocar, eu vou escrever fi, aí eu deixo um tracinho e ponho lá embaixo para mostrar que é hiato. Não precisa. Se couber no mesmo lugar, na mesma linha, escreva fiel, saúde, saúva, não tem problema. Mas caso haja necessidade, você pode sim separar, né, essas, porque não é ditongo, né, ó, não é ditongo. Uma vogal numa sílaba, a outra vogal na outra sílaba, então eu tenho hiato. Essas podem ser separadas. Os encontros consonantais das sílabas internas, que eu não posso separar, a não ser que seja, nesse caso, ó, aplicar, abrir, eu não posso separar, né? Eles têm que ficar juntos aqui, ó. Agora aqui não tem problema. Eu não vou fazer convi e colocar o que são do outro lado, porque não dá nem para eu ler, né? Na hora que a gente fala convicção. Convicção. Por isso que separa um C aqui e o C cedilha na outra sílaba, tá? E o apto e não apito, que é diferente, né? Apto, inapto. Então eu coloco aqui e o TO na outra, cada vogal com uma consoante para que ela seja pronunciada, beleza? Aí a sílaba, como que eu fecho com vocês? Tentem na hora do concurso, eles sempre dão pegadinhas com palavras, principalmente com dígrafo, ditongo, hiato e essas que possuem o encontro consonantal, ou no começo, né, psicologia, ou no meio, né, abrupto. Então, como que eu separo isso, professora? Pelo jeito que você pronuncia, né? Então, abrupto e não abrupto, né? Então, essa de chamar a palavra, ela ajuda mesmo, tá? Então, você pronuncia a palavra da maneira mais natural que você puder, né? Pelo menos mentalmente, não fica gritando na hora do concurso. Ou então deixa por último e depois vai por exclusão. Pode ser que você não saiba na alternativa como que se separa todas as palavras, mas pelo menos uma você vai ter certeza. Então aí você elimina. Então fala, não, essa daqui não é assim que separa. Já risca o item. Você já sabe que não é aquele, não perca tempo. Porque tempo em concurso vale vaga, né? Então não perca com palavrinhas que você fala, será que essa é assim? Não, vamos para a próxima. Essa daqui eu tenho certeza que não é desse jeito, porque é ditongo e tá separado. Então tá errado, pode riscar tudo. Se você achar uma que esteja já certa ou errada, já risca e não perca tempo naquele item. Beleza? E lembra que a separação silábica ajuda aí muito na regra de acentuação. Porque aí eu vou identificar o número de sílabas. Dependendo do número de sílabas, eu já descarto proparoxítona, já descarto paroxítona, porque se eu só tiver uma sílaba, ela só pode ser monossílaba, né? Se eu tiver duas, ou ela vai ser oxítona, ou ela vai ser paroxítona. Se passar de 3, ela pode ser oxítona, paroxítona ou proparoxítona, tá? E aí identificou a sílaba tônica, aí vai lá na regrinha. A sílaba tônica é uma oxítona, só em A, E e O. A sílaba tônica é paroxítona, li no chão. Ela é proparoxítona, pode pôr acento. Se vai ser um som aberto, hipopótamo, pó, põe o acento agudo. Se for um acento fechado, crisântemo, né, crisântemo, aí você põe o acento circunflexo, que é o mais fácil de fechar. Beleza? Boa sorte!